Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre esse decreto do Ministério da Justiça publicado na terça-feira, véspera de Natal, sobre o uso de forças policiais em todo o país e que se tornou mais um impasse entre o governo federal, o suposto governo Lula e os governadores brasileiros, sobremaneira os governadores da direita, porque os governadores da esquerda fazem tudo o que o Lula determina, nem que isso vá de encontro ao interesse do povo. O texto que prevê o uso de força e de armas de fogo apenas em último recurso foi criticado pelo chefe do Executivo de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e também do Distrito Federal Ibanez Rocha, do MDB. Caiado chamou o decreto de o grande presente de Natal ao crime organizado. Segundo o goiano, o texto promove um maior engessamento das forças policiais. O que disse Ronaldo Caiado em suas redes sociais? Aspas. O crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula, o suposto presidente Lula. Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT venezuelano que parece querer incendiar o país. O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Quais são as diretrizes nesse momento? O desarmamento das forças policiais. Como é que se pode enfrentar o crime organizado sem armas? Como é que se pode enfrentar o crime de qualquer maneira? Não apenas o crime organizado, que é super armado nesse país. Hoje, as armas marginais circulam a todo instante, em todo lugar e sem qualquer repressão, especialmente nos estados comandados pela esquerda, onde ainda há um resquício de segurança pública por causa da atuação determinante das forças policiais. O governo quer acabar de vez, e isso é muito suspeito, é muito estranho, e também que não haja reações de outros segmentos da sociedade brasileira, que não estes dois únicos governadores que se manifestaram até agora. Trata-se, segundo aqui o Caiado, de uma chantagem explícita contra os estados, o que acaba favorecendo a criminalidade. A realidade brasileira é marcada por narcotraficantes violentos, equipados com um vasto arsenal que travam uma verdadeira guerra contra o Estado Democrático de Direito. É o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, em cidades como Goiânia, grandes cidades do Brasil. Aqui no Nordeste nós temos os casos de Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, Fortaleza no Ceará, que são consideradas entre as cidades mais violentas do Brasil, exatamente por conta do predomínio das facções criminosas. Parece que há assim uma convivência pacífica entre os supostos governos do PT e essas facções terríveis e temíveis. Bom, o que disse o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, aspas, interferência total. Uma pena que o governo federal, ou melhor, o presidente Lula, suposto presidente, não saiba seu espaço. Quem faz segurança pública são os estados, disse ele numa entrevista à CNN Brasil. Agora, suponhamos, por qualquer razão, que esse caso vá parar, seja judicializado, vá parar no Supremo Tribunal Federal. Imagine qual será a decisão do Supremo. Certamente muito parecida com aquela que no Rio de Janeiro, em São Paulo, proíbe as forças policiais de adentrarem favelas sob o pretexto de não massacrar a população civil. Que país é esse, né? Agora vamos o caso que levou o governo federal a tentar agilizar essa medida, que certamente está encontrando muita ressonância negativa, pelo menos por agora, entre os governadores da direita. Uma jovem que foi baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-040 na véspera de Natal. Isso aqui matéria do jornal O Globo, apenas um trecho, tá? Juliana Leite Rangel estava indo passar o Natal na casa de parentes em Itaipu, Niterói, quando o veículo foi alvo de disparos em Caxias, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Polícia Federal. O PRF disse que a Corregedoria investiga o caso e os agentes foram afastados de todas as atividades. Serão processados na forma da lei. Então, para os excessos, a lei já prevê o remédio jurídico. Agora, basear uma decisão tão grave num fato lamentável, claro, sem dúvida nenhuma,
sinceramente, é deplorável. Mas para os policiais que praticaram, para os elementos que se envolveram nesta situação lamentável e que demonstram despreparo, que demonstram a irresponsabilidade no manejo com armas. Essa é a compreensão que eu tenho desta situação lamentável. Mas eu queria falar nesse vídeo também sobre a situação do deputado Daniel Silveira. Deputado Daniel, ex-deputado, né, foi candidato a senador, quantidade imensa de votos, e que voltou para a cadeia por determinação do ministro Alexandre de Moraes, poucos dias depois de ter sido liberado para passar o Natal com a família, e antes, na véspera do Natal, foi determinado novamente o seu encarceramento. O mesmo desempenho, pessoal, eu anotei, Alexandre de Moraes não tem em relação ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão pelo roubo de bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro, no período em que esse senhor foi governador, juntamente com aquele pezão, faliu. Quantos meses, até ano ou mais de ano, os servidores ficaram sem recursos, o Estado ficou sem dinheiro para garantir o mínimo para a saúde e para a educação. Ele foi acusado de desrespeitar as restrições judiciais, o senhor Sérgio Cabral, filho, em diversas oportunidades, e nunca teve suspensa a sua liberdade condicional, nem foi submetido a qualquer outro tipo de penalidade. A denúncia do deputado federal Mário Frias, para quem o mencionado ministro age com 2 pesos e 2 medidas. Está muito claro isso. É isso, pessoal. A todos, muito obrigado. Vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.